Estou sempre com a Thalita, com a irmã aqui, com a irmã Eliane, com a irmã Nilvan, ali arrumando o cabelo, e ela sempre falava da irmã, né? Falava do acontecido. E a igreja estava orando para hoje celebrar esse dia aqui, com o culto de gratidão, né? Vocês viram tanto que a irmã Isabel é estilosa? Super, e agora está mais nova ainda, né? Graças a Deus. Queridos, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Nós estamos no culto de ação de graça. Nós já adoramos, já glorificamos. Mas o Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra de ensino para o nosso coração. Eu não sei se você vai abrir o seu coração devido ao horário. Mas eu quero dizer para você que quando a irmã Eliane me falou, irmã, leve a palavra na minha mãe, eu falei, amém. E toda vez que eu sou convidada para ministrar, eu sempre pergunto ao Espírito Santo, o que é que a noiva, o que é que a eleita precisa comer? Qual é o pão? Porque eu poderia vir nessa noite aqui e continuar falando de gratidão. Poderia. Mas eu não posso ser desobediente. Eu preciso continuar a viver na dependência e na direção e na obediência do Espírito Santo. Então eu quero que vocês me dão só alguns minutinhos para a gente aprender da palavra, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos aprender nessa noite. O Senhor tem algo a ensinar à igreja dele nessa noite. Mateus capítulo 5. Nós vamos subir ao Sermão do Monte com Jesus e vamos ouvir o que ele tem nos ensinar. O Sermão do Monte, ele é um sermão muito conhecido, Sermão da Montanha, né? Ele é aplicado e ensinado não só pelos crentes, mas pelos não bíblicos, pela área não bíblica. Eles valorizam muito o Sermão do Monte. E um dos homens que gostou muito do Sermão do Monte foi Gandhi. Ele viu no Sermão do Monte que era um sermão que as pessoas precisavam viver. Um homem chamado também Leon Tolstói, um russo, um escritor russo, ele viu que o Sermão do Monte era um sermão que todas as pessoas precisavam viver. Ele lá na vila, na Alemanha, ele, no século XX, pegou o Sermão do Monte e começou a aplicar na sua vida. Só que para viver o Sermão do Monte, tem que reconhecer Jesus de Nazaré e ter o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 2, versículo 6, vamos ler junto? Bem-aventurados, a igreja, bem-aventurados, o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Muitas versões vai dizer saciados. Sente nessa noite. Vamos aprender a palavra do Senhor. Jesus, ele sobe a um monte e ali perto estão os seus discípulos, mais próximo dele. A multidão estava lá atrás, mas os seus discípulos estavam perto. Porque quem é discípulo de Jesus, ele sempre está ouvindo o que Jesus nos quer ensinar. Então está calor nessa noite, não tá? As horas já estão passando. Mas eu quero te convidar, você que é discípulo, aprender com Jesus nessa noite. Quem é discípulo vai abrir o coração nessa noite e vai dizer, fala Jesus. Fala Jesus, porque eu sou teu discípulo, eu quero aprender. Então Jesus sobe ao Sermão do Monte e começa a falar de um sermão. Um sermão que é 3 capítulos no livro de Mateus e de Lucas.
É exclusividade em 3 capítulos, 6, 7 e 8. E Jesus vai falando no Sermão do Monte, quando ele começa a abrir a boca e a ensinar. Entenda, esse Sermão do Monte é um sermão de ensino. De ensino para quê? De valores e prática de um reino que eu preciso aprender e viver. Era isso que ele estava dizendo. Só que Jesus, ele começa ensinando para aqueles discípulos, para aquela multidão, ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o céu. Jesus começa ensinando, falando de algo naquele contexto de Roma que era totalmente diferente. O contexto de Roma era um contexto de uma nação onde oprimia o povo de Deus. O contexto de Roma era de uma nação violenta. O contexto de Roma era injustiça social. O contexto de Roma, onde os judeus viviam, aonde o povo de Deus vivia, era de opressão. Jesus está chamando a atenção dos discípulos, daquele povo, daquela multidão, que ele estava falando de um reino, que esse reino não era terreno, era um reino diferente. E não é diferente nesses dias. O contexto é de opressão à igreja. O contexto é de guerra. O contexto muitas vezes não é de paz até dentro da tua casa. Mas o Senhor tem te chamado para viver as bem-aventuranças que tem aqui nesta palavra. E ele disse, bem-aventurados, felizes, macários, as beatudes. No grego significa macários, felizes. Felizes os mansos. Mas como assim, Jesus? Se nós estamos vivendo numa opressão, como assim, Jesus? Se nesse governo de Roma o Messias nunca chega e nós estamos vivendo onde a sociedade é desigual. Mas o que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, para aquela multidão, ele estava chamando aquele povo para viver um reino diferente. Para eles viver um reino diferente. O reino dele não era o reino desta terra. O que Jesus estava chamando aquele povo ali, para que eles entendessem que o reino no qual o Senhor estava ensinando era um reino aonde a felicidade não está no governo, não está na posição social, não está naquilo que eu tenho, não está no carro que eu tenho, não está na moto que eu tenho nova. A felicidade tem quando eu tenho Jesus no coração. A felicidade, ela vem de dentro. Ela não está em coisas, ela está em ser, em viver. O quê? As bem-aventuranças. Era isso que Jesus estava ensinando. Jesus disse, bem-aventurados, felizes. E a gente olha para esse contexto, irmãos, e não é diferente de hoje. Quantas vezes você pensa que a sua felicidade está no teu marido que não é crente e ele aceita Jesus? Sim, você vai ficar muito feliz, mas a tua felicidade não consiste nisso. A tua felicidade é ter o Espírito Santo na tua vida. A tua felicidade não é no carro, não está no teu filho, não está em nada que você tem. A felicidade, ela tem que estar dentro de você. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite tentando basear a tua felicidade naquilo que você pode ter, naquilo que Deus já te prometeu e ainda não chegou o tempo de receber. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, qual é o desejo do teu coração, e por vezes esse desejo não chegou o tempo da promessa se cumprir, porque entre a promessa há o processo, e esse processo é doloroso, e aí você começa a ficar o quê? Triste, desanimada, de cabeça baixa. O Senhor está te falando nessa noite que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só tome posse da promessa.
Quem te prometeu não fale, vocês viram?